Pronto. Bom, pessoal, o objetivo dessa aula é mostrar para vocês um pouco do que o MATLAB consegue fazer com as transformadas e transformadas inversas, inversas de Laplace, né? Por que isso daí? Vamos pensar o seguinte, muitas vezes as transformadas e transformadas inversas, elas são difíceis de serem calculadas, existem muitos pormenores que a gente pode errar, e o principal, por incrível que pareça, nós buscamos sempre trabalhar no domínio de Laplace, isso é, nunca no domínio do tempo. Isso quer dizer o seguinte, nós vamos pegar as nossas funções de transferência, vamos jogar em algum programa e nós vamos pedir que ele calcule. Um dos programas que faz isso é o nosso MATLAB. E, se eu não me engano, vocês têm acesso através do e-mail @ufmg de vocês. Se eu não me engano, vocês conseguem abaixar esse programa, instalar no computador de vocês, né? Então, ele é uma boa ferramenta para isso. Eu não vou dizer excelente ferramenta, porque ele é um software pago, né? Ele é um programa pago. Tem vantagens e desvantagens. Bom, desvantagem, preço, né? Ele é caro, ele não é barato de ser comprado. Vantagens, ele foi desenvolvido para simulações e sistemas. Então, basicamente, tudo que a gente pensar ou imaginar em fazer, para a parte de sistemas de controle, ele tem implementado. Porque, na verdade, é essa que é a situação principal nossa. Por enquanto, são sistemas relativamente simples. Então, eu vou pegar, passar para o domínio de Laplace, aplicar a entrada, calcular a transformada inversa. Bom, mas e se eu colocar um sistema de controle? Aí eu vou variar algum parâmetro do sistema de controle, e aí eu quero saber a resposta temporal desse meu sistema. Como é que fica? Fica difícil. Eu vou ficar calculando transformada inversa toda hora? Mas espera aí, é só um parâmetro. Isso. Só que esse é só um parâmetro, pode ser que ele altere os polos. Então, eu posso ter um conjunto que seja 3 polos puramente reais, diferentes ou não, ou então polos complexos conjugados. Ixi, isso quer dizer que ficar toda hora fazendo transformada inversa, porque é assim que tem que ser feito, inviabiliza as nossas simulações dos sistemas, principalmente quando eu tiver que variar parâmetros e ver o seu resultado, isso é, o que acontece quando eu vario um determinado parâmetro no meu sistema de controle. Mas isso vai ser lá no capítulo 6, né? Hoje aqui é só uma pequena introdução ao MATLAB, eu vou usá-lo como ferramenta, né, auxiliar aqui, ferramenta auxiliar, para demonstrar para vocês os resultados que a gente tem. Bom, então, vamos lá. Para quem não conhece, o MATLAB é esse carinha aqui, ó, né? Esse daqui é o MATLAB. A minha versão é o 2020B. Se eu não me engano, já tem a 2021. Eu acho que A, com certeza, a B é que eu não sei. A B é que eu não sei. É porque eu decidi não instalar mais no meu computador. E não instalar mais no meu computador, eu preferi, bom, não vou atualizar para a versão mais nova, porque, no fundo, essas nossas aplicações, aquilo que eu vou mostrar para vocês, mais ou menos desde 2010, não mudou muita coisa. É exatamente o mesmo, né? E, às vezes, pessoal, eu vou ficar comentando ou falando alguma coisa, justamente para a gente esperar o MATLAB ir para a sua, fazer o que ele tem que fazer. Às vezes ele é um pouco pesado, né? Então às vezes ele fica um pouco lento. E meu computador também não é um computador de última geração, né? Ele é um computador já é um computador bastante velho, né? Já não tem muita memória, já está com quase numa vaga lembrança, e o espaço que ele tem no HD também já está extremamente limitado, né? Já estou ocupando 70%, 80% do HD dele. Bom, mas vamos lá.
o que é o principal? Na hora que eu abri o MATLAB, ele abriu essa tela aqui. Então, o que ela tem? Ela tem algumas coisas importantes que eu gosto de deixar desse jeito. Aqui nós temos o diretório que eu estou trabalhando, no diretório de trabalho. Aqui são os comandos que eu posso colocar para ele. Então, quais são os comandos interessantes? Bom, vamos pensar assim. Ele é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem interpretada, e essa linguagem interpretada, ela foi programada para objetos. Opa, começou a ficar um pouco difícil. Vamos lá. Primeiro, o que é um objeto? Um objeto, quando você está falando em programação, você agrega a uma determinada coisa aquilo que pode ser feito com ela. Então, dependendo da situação, ele sabe o estilo de contas que ele consegue fazer ou não. Por exemplo, uma matriz. Quando eu defino uma matriz no MATLAB, eu estou definindo um objeto. E aí, ele sabe o que ele pode fazer com as matrizes. Então, calcular matriz inversa, multiplicar matrizes, dividir matrizes, ele consegue fazer tudo isso. Né? Ele consegue fazer tudo isso. E é claro que ele entende essa linguagem, eu não preciso mostrar para ele como faz. Então, isso é o interpretado. E o objeto é porque ele sabe o estilo de conta que ele pode fazer. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa aqui bastante simples, né? Por exemplo, calcular as raízes de um polinômio. Calcular raízes de um polinômio seria roots, abre parênteses, abre colchete, e que polinômio? X ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 0. Então quer dizer o seguinte, eu entro aqui no meu MATLAB, ó, e dou para ele os coeficientes. Olha que interessante, né? Dou para ele os coeficientes. Então, aqui, 1, 3 e 5. Isso quer dizer que eu quero que ele calcule as raízes cujo polinômio possui as seguintes características. O 5, 3 e 1. Mas o que é isso? É as condições, ou melhor, os coeficientes que multiplicam os termos do meu polinômio. Então, nesse caso aqui, ó, x ao quadrado, x, e x elevado a 0, quer dizer, sem o x. E aí, então, ele mostra para mim, eu aperto o Enter, e ele mostra para mim as suas raízes. Então, ele funciona como uma calculadora. 3 multiplicado por 5, ele vai calcular 15, né? 75 dividido por 27, ele vai saber isso daí. Além disso, ele conhece alguns números. O pi, ele sabe o número imaginário. Peraí, professor, ó, programação, a gente gosta muito de usar I e J como contadores. Aí o MATLAB, ele resolveu isso daí. Como? Por exemplo, se eu atribuo I igual a 1, pronto, agora o meu I vale 1. 1. Opa, I, lá, foi 1. Mas eu queria o número imaginário. Então, eu tenho algumas possibilidades. Por exemplo, clear I, limpou da memória o I, e agora o meu I voltou a ser o meu número complexo. Mas tem um outro jeitinho muito interessante. Pensando nisso, então eu posso fazer um I, também é. E agora eu posso fazer o I igual a 2, por exemplo, e 1 I, 2I. Será que funciona? Olha lá, 2. Então é assim que eu posso montar o meu número complexo. Mas isso é só como curiosidade para mostrar que muita coisa eu posso fazer e digitar nesse meu comando Windows. Né? Mas vamos lá. Primeira pergunta. Vocês conseguem ver a letra daqui do MATLAB ou eu preciso aumentar um pouco a letra dele? Tá bom assim? Tá bom. Tranquilo.
Então, vamos lá, né? O que vai acontecer, provavelmente, com o MATLAB de vocês, quando vocês instalarem, forem tentar rodar alguma coisa nele? Pode ser que ele não tenha essa aparência aqui. Tem uma outra aparência. Outra aparência? Espera aí, vamos ver o que eu estou querendo dizer. É aqui, ó. Layout padrão. Então, esse daqui é o jeito que o MATLAB costuma abrir as suas janelas quando é a primeira vez que eu instalo ele e vou trabalhar. Mas tem algumas janelas que eu não gosto ou que elas não me servem absolutamente para nada. Por exemplo, esse workspace aqui, o que é o workspace? São todas as variáveis que eu defino na memória do meu MATLAB. Então, J igual a 3, ó, vai aparecer o J ali. G igual a 7, lá apareceu, e ele vai definindo isso daí. Muitas vezes isso não me interessa, então isso daqui eu fecho. Pronto. E o que eu gosto de trabalhar? Exatamente desse jeito. Quando eu estou fazendo a minha programação, eu costumo deixar o MATLAB não completamente ocupando a tela toda, justamente para eu conseguir fazer algumas coisas nele, né? E verificar principalmente quando acontece algum tipo de erro. E aí vamos lá. Como que eu faço no meu MATLAB? Posso digitar tudo no meu comando Windows, só que eu posso errar alguma coisa e aí eu teria que redigitar tudo? Sim, eu teria que redigitar tudo. Então, ele não fica muito fácil. O que a gente faz? Olha só, isso daqui são arquivos que eu crio quando eu vou rodar um determinado programa no MATLAB. Então, eles foram feitos para que eu rode um programa grande, possa fazer alterações que me convêm, sem que eu tenha muito gasto para isso. Então, como que a gente faz, né? Aqui eu tenho vários jeitos de ver esses arquivos que eu já construí. Mas, geralmente, a gente vai começar um arquivo novo, né? E, professor, ele já abre nesse nosso diretório de programação, porque aqui está, ó, disciplina, Zema 184, programas. Não, eu criei esse diretório e eu fui para lá. E eu posso ir para o diretório que eu quiser. Se eu clicar aqui, ó, né, tem todos os meus, eu posso procurar algum determinado, alguma coisa, posso também mexer aqui, ó, o nome que eu estou querendo, o jeito que eu estou querendo, então eu posso buscar o meu diretório. Então, eu fui lá, criei esse programa, fui para lá com o MATLAB, mexendo aqui em cima, né? Ó, eu posso trabalhar aqui, eu posso mexer para cá e vir para cá, ó, tá vendo? Ele vai subindo, né? Eu posso voltar para cá, para onde eu estava. Então, quais são as coisas que ele tem aqui? Cadê? Né? Então, vixe, sumiu. E agora? Eu não sei mais aonde eu estou. Bom, às vezes eu costumo fazer muito isso daqui, ó. É esse o diretório que eu quero. Então, eu venho aqui, ó, marco ele, Ctrl C, e ao invés de, às vezes, ficar procurando aonde que está isso daí, eu acabo fazendo assim, ó, CD, abre parênteses. Cuidado agora. Isso daqui é aspas simples. Não é a crase e nem o acento agudo. Então, aqui, ó, Ctrl V, ele funciona. Fechei, fecho parênteses, fechei aqui, pronto. Ele foi para lá, aonde eu queria. Mas, o que a gente precisa fazer? Bom, eu vou criar o nosso programa. E como nós não vimos nenhum programa até agora, então eu nem sei como começar. Vamos lá. Eu venho aqui, ó, Script, New Script. Então, novo programa. Quando eu clico nele, ele abre um editor
que é esse editor aqui no meu canto direito, né? E nele eu vou digitar as coisas que eu quero. Bom, qual que é o nosso objetivo hoje? Exemplos utilizando o MATLAB. Então, olha só. Primeiro exemplo. Calcular a resposta analítica utilizando o MATLAB. Quer dizer, o que eu estou chamando de resposta analítica? Eu não quero saber ainda a resposta numérica. Eu quero saber o resultado, por exemplo, de trabalharmos com essa função de transferência aqui, ó, e calcularmos a resposta dela ao degrau unitário. Isso quer dizer o seguinte, eu vou pegar 1 sobre S, multiplicar por isso, expandir em frações parciais e fazer a transformada inversa. Só que eu não vou fazer isso. Quem vai fazer é um MATLAB. Então, como que a gente começa? Né? Aqui, ó, vocês vão perceber que todas as vezes que eu colocar um programa, eu sempre vou começar esse meu programa com essas 3 primeiras linhas aqui. Né? Essas 3 primeiras linhas. Clear All, Close All e CLC. E está explicado exatamente na frente o que ela faz. Apaga todas as variáveis, o Clear All, o Close All fecha todas as janelas e o CLC apaga a tela do MATLAB. Qual que é a tela do MATLAB? Esse comando Windows aqui, ó. Ah, tá cheio de coisa, eu quero apagar isso daqui, ó. CLC. Pronto. Apagou isso daí. Não apagou da memória. Se eu quiser apagar da memória, é o Clear All. Mas, como eu disse, eu não fico digitando aqui. Então, o que eu faço? Eu vou pegar essa programação e vou jogar neste aqui. Só que, como é o nosso primeiro, então eu gosto sempre de fazer um pequeno cabeçalho. Então, porcentagem, porcentagem significa para o MATLAB tudo o que está na frente é comentário. Então, ele não interpreta. Esses comentários são para nós entendermos o jeito que eu vou criar esse meu programa. E essa primeira linha aqui, ela é muito importante. Ela é muito importante, porque eu vou fazê-la desse jeito. Por enquanto, ele está com esse nome padrão aqui, ó, não intitulado, né, sem um nome. E então eu vou digitar provavelmente um nome para ele, ó, exemplo. MATLAB não gosta de espaço no nome. Então, 01.m. Eu coloquei o espaço menos espaço, então eu vou fazer o seguinte, ó. Exemplo de programa. Exemplo de programa. E aí eu vou fazer o seguinte também, ó. A partir dessa primeira linha aqui, essas outras porcentagens juntas é o help deste meu arquivo. Né? É o help deste meu arquivo. Então, exemplo de ajuda 1. Exemplo de ajuda 2. Eu vou fazer muito mais do que isso, não. Mas, olha que interessante. Essas linhas aqui, ó, elas estão seguidas. Aqui tem um espaço e depois eu volto a colocar. Então, eu vou chamar isso daqui de 3 e esse daqui de 4. Agora eu vou pegar e vou salvar isso daí. E como que eu vou dar um nome para ele? Exemplo 01. Já tem um ali, né? Mas eu vou salvar por cima. E boa, não tem problema. Já existe. Deseja substituí-lo? Sim. Pronto. Substituir. E o que é o interessante desse meu help? Eu estou no diretório onde ele foi gravado. O diretório onde ele foi gravado chama programas. Então, se eu der help, programas,
ele vai mostrar aqui a primeira linha de todos os programas. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Vamos dar uma olhada. No que eu já tenho feito aqui. Ó. Capítulo 03, exemplo 01, resposta ao degrau analítica. Só que o que nós fizemos foi esse daqui. Ó. Exemplo 01, exemplo de programa. Então, essa primeira linha aqui, é muito bom eu ter exatamente o nome que eu dou para ele. E se eu colocar, por exemplo, o A aqui, ó, agora já não é mais o mesmo nome. Eu chamei ele de exemplo 01. Aqui eu estou chamando exemplo 01A. Se eu salvar e pedir o help de novo, olha o que ele fez aqui, ó. Ele colocou isso daqui na frente. Então, ele considera que isso daqui não é o nome do meu programa. Esse daqui é o nome. Se esse for igual a esse, ele desaparece esse pedaço e só mostra o que está lá na frente. Então, deixa eu tirar o A aqui, ó. Salvar isso daqui de novo. Vamos lá de novo. Olha, que interessante, né? Eu estou digitando rápido assim? Não. Quando eu venho aqui nesse... A gente costuma chamar de prompt, do comando Windows, e apertar a seta para cima, ele vai no último programa que eu rodei, que é justamente o help do meu diretório. E aí ele solta, então tá lá, exemplo 01. Se eu clicar aqui com o botão da esquerda do mouse, exemplo de programa. Exemplo de ajuda 1, exemplo de ajuda 2. Então, todas essas linhas aqui, elas podem ser usadas como descrição do que aquilo ali faz. Em geral, eu não uso isso daí, a não ser quando for uma função. O que é uma função? Eu tenho um programa principal que chama uma série de outras funções. Quando eu crio funções, aí é interessante eu tomar muito cuidado com esse nosso help, né? Então, fazê-lo muito bonitinho. E essas outras aqui? Seria comentários que eu adiciono. Então, pode ser na parte de cima, pode ser na parte de baixo, e ele vai rodar do mesmo jeito. Então, pode ser na frente. E aí, como que eu rodo esse programa aqui, então? Eu posso digitar aqui o nome que eu dei para ele, mas eu não gosto muito disso, não. Eu prefiro, ó, esse daqui. Não o triângulozinho, mas o F5. Eu gosto muito do F5. Então, ó, vou apertar o F5. Apertei o F5, ele limpou a tela. Né? Ele limpou a tela. Por quê? Apaga todas as variáveis, limpa a nossa tela. Bom, mas vamos lá. O que a gente precisa fazer? Então, olha só, esse programa aqui, ó, Clear All, Close All, CLC. A propósito, o MATLAB ele funciona muito bem o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vocês podem vir aqui, marcar todo esse pedaço aqui e executar esse programa. Bom, se eu fosse digitar tudo, a gente perderia bastante tempo fazendo isso. Então, eu já deixei ele pronto, que é justamente esse primeiro aqui, ó. Eu vou abri-lo, então. Como que eu abro? Venho aqui, um duplo clique com o botão da esquerda, ele vai abrir o meu programa. Então, vamos analisar o que ele faz. Primeiro, o nome que eu dei para ele, como eu comentei. Agora, o resto é exatamente ao que está colocado aqui. Então, o que eu precisei fazer? Olha só. Nós temos esse comando aqui, que ele vai me indicar que isso daqui vão ser variáveis simbólicas. Quais são as variáveis simbólicas? O S e o T. E aí eu defini qual que é a minha função de transferência. S mais 2 dividido por S elevado ao quadrado mais 3S mais 5. E a minha entrada degrau unitário, 1 sobre S. E aí, como que eu pego a resposta? A resposta eu poderia pegar só com esse I Laplace, né? I Laplace.
Só que, se eu fizer só o I Laplace, ó, vou apagar isso daqui, vou minimizar isso daqui, e eu gosto muito de trabalhar desse jeito aqui, ó. O MATLAB mais ou menos maximizado, mas eu vou trabalhar aqui desse lado. Então, o que eu vou fazer agora? Apertar o F5 aqui, ó. Ele vai executar para mim. Ele aparece lá o ocupado, e aí pronto, tá a minha resposta. Então, tá aqui. O problema dessa resposta, ó, é que ele aparece todas essas letras desse jeito, os números, e fica meio chato da gente ver. Né? Então, ó, elevado a meio, né? É muito mais fácil usar o comando bonitinho aqui, ó. Pronto. Eu faço isso, ele vai soltar uma forma mais adequada para a gente. Né? Ah, também ficou esquisito. É porque, na verdade, se eu expandir isso daqui, ó, vai ficar um pouquinho melhor. Ele acaba colocando tudo na mesma linha. Acaba colocando tudo na mesma linha. E, diga-se de passagem, o MATLAB não foi feito para isso. Ele foi feito para cálculos numéricos. Né? Então, olha só, está aqui. Né? Ele foi feito para cálculos numéricos e não para simplesmente calcular as transformadas inversas desse jeito aqui. Então, o segundo programa, né? O segundo, ou melhor, vamos ver aqui ainda. O que eu tenho de interessante? Esse comando, que ele vai definir que são variáveis simbólicas. E se eu for misturar os programas? Não aconselho. Não aconselho. Porque talvez você possa querer usar S como outra coisa, T com alguma outra coisa, e aí ele vai se misturar com essas soluções aí. Então, eu prefiro fazer programas separados para ele. Qual que seria o nosso segundo programa? O segundo programa, sim. Você colocou esse clear all, close all e CLC aí na primeira linha para quando você rodar não aparecer um depois do outro? Ou você... Por que você colocou na primeira linha do código? Isso. Pelo seguinte, ó, se eu não colocar isso daí na primeira linha, né? Se eu não colocar isso daí na primeira linha, então vamos pensar assim, ó, né? Deixa eu abrir aqui o MATLAB, colocar ele aqui, e aí, tá aqui, né? Então, ó, eu vou colocar uma porcentagem aqui, ó, porcentagem, virou tudo comentário, né? Virou tudo comentário. Então, eu vou executar a primeira vez. Tá aqui. Vou executar a segunda vez, tá aqui. Vou executar a terceira vez, está aqui. E aí eu vou fazer uma substituição, eu vou colocar aqui, por exemplo, 3, a resposta ao degrau de amplitude 3, e aí está aqui a resposta. Só que aí ele vai ficar sempre aparecendo aqui. Por isso que eu uso CLC. É por isso que eu uso CLC. Então, o CLC aqui, ó, ele impede que isso aconteça. Eu mando executar, ele só vai mostrar o que ele está sendo feito agora. Né? O que ele está sendo feito agora. E olha só que interessante, ó. Definir A? Não. Ele não sabe o que é o A. Então, eu vou executar agora. Ele fala o que ele não conseguiu ver e aonde ele não conseguiu ver. Interessante isso, né? É interessante. E se eu vier aqui, ó, clicar com o botão da esquerda, ele já vai direto lá. Olha lá, ó. Tá aqui essa minha variável. Então, para isso que eu uso o CLC. E os outros dois? Bom, close all é feche todas as janelas gráficas. Por enquanto, a gente não vai ter muitas janelas gráficas. Mas imaginem lá para frente que nós, como eu disse, nós vamos variar um parâmetro do nosso controlador e ficar observando a resposta. Então, vai ser, isso daqui vai ser um ganho 1, depois o ganho 1.5, ganho 2, ganho 3, ganho 4. E cada vez que eu rodar vai aparecer um gráfico diferente, né? Porque eu quero ajustar qual é o melhor ganho baseado em algum critério que nós vamos estabelecer. Quer dizer, vamos ter muitas figuras. Então, isso vai carregando o MATLAB. Ele vai ficando cada vez mais pesado. Então, é melhor apagar tudo, inclusive a memória dele. Por que o importante é a memória dele? Por que o importante é a memória dele? Bom, pode ser que em algum canto eu vou fazer assim, ó, S igual a 4. Né? E
que eu posso fazer? Quando eu executo isso daqui, ó, não tem o clear all. Ele não fez nada demais, não fez nenhuma besteira, né? Porque ele faz esses comandos aqui. Agora, vamos imaginar o seguinte, ó. 2 multiplicado por π multiplicado por r. É o r, é o meu raio. Então, o raio igual a 3. Né? Aí eu venho aqui, ó, sem querer, num programa antes, π igual a 73. Né? Num programa que eu rodei antes desse daqui. Só que eu sei que o π é o 3.1415. Aí eu vou executar isso daqui, ó. Peraí. 438 sobre S. Nossa, que coisa estranha, não é? Até eu estou achando estranho. Por que ele fez isso? Porque ele já tinha, olha o R definido na memória, o π vale 73, e aí ele calculou uma coisa completamente absurda. Agora, se eu colocar esse clear all, o R está errado também, né? Então, R. Agora ele vai fazer. Bom, ele fez a conta. Ele pegou o 2, o π, que é o 3.1415, e o R, que eu defini como 3. Fez essa conta e calculou ali embaixo. Então, por isso que eu gosto muito de usar esse comando clear all. Todos os meus programas são construídos exatamente desse jeito. Deu para entender? Deu sim, professor. Obrigado. Ótimo. Bom, vamos lá. Continuando, então. O nosso próximo programa, né? Eu não quero calcular, ver a transformada inversa, eu quero saber o resultado numérico. E quando eu falo resultado numérico, eu não quero saber os valores. Eu quero o gráfico. Eu quero o gráfico. Então, observem aqui, ó. Esse pedaço é o que calculava a minha transformada inversa. Olha aqui. O que ele tem aqui, ó? TF. TF é Transfer Function. O que é o Transfer Function? A tradução de função de transferência. Eu defino na memória dele uma função de transferência. Então, deixa eu abrir esse programa, que é o exemplo 2, que é o exemplo 2. Olha só, não é exatamente o que ele está sendo feito lá, mas vamos ver. Se eu não quero que meu programa rode até o final, eu coloco isso daqui, ó. E quando eu coloquei, ele ficou em azul. Isso é interessante, né? Mostrando que ele reconhece isso como uma função interna do MATLAB. Então, vou executar isso daqui. Olha só. 2S mais 3, dividido por 5S2, mais S, mais 10. Né? Eu podia calcular a transformada inversa disso? Boa pergunta. Será que a gente consegue? Quanto que vale o R? Não reconheceu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente tirar o R aqui, ó. Ele não começa a não reconhecer as coisas, né? E mesmo se eu definir isso daqui, ó. Então vamos ver se a gente consegue definir isso daqui. Você, para ver. Pronto, agora eu defini o que é o S e o que é o T. Eu tenho o meu G, agora ele vai fazer. Ele não consegue fazer, porque esse objeto, função de transferência, que é o definido pelo TF,
ele não sabe calcular a transformada inversa, né? Ah, então não vai me servir para nada? Bom, não serve para calcular a transformada inversa, mas serve para outras coisas. Por exemplo, calcular a resposta ao degrau unitário. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Tenho diversos jeitos. O mais simples é exatamente assim. Figure, step, G. Peraí, que é o comando figure? O de baixo me parece que é óbvio, né? O step, ele calcula a resposta ao degrau. Então, vai ser bom para mim. E o comando figure? Vamos dar uma olhada, já traçando a resposta ao degrau unitário. Está demorando um pouquinho, porque é a primeira vez que ele faz um comando gráfico. Eu não sei porquê, acho que ele deve carregar algum pacote. Então, a primeira vez demora um pouco mais do que as outras. Tá lá, né? E o comando figure? O comando figure, ele serve da seguinte forma. Eu sempre uso o comando figure antes de um comando gráfico. O step, do jeito que está sendo colocado aqui, ele é um comando gráfico. Ele é um comando gráfico. Né? E por que, então, eu usei o figure? Pelo seguinte, o que o comando gráfico faz? Quer dizer, o step. Quando eu entro e peço só esse programa aqui, ó, step, aqui tem o close all. Né? Aqui eu tenho o close all. E executo isso, ele vai fazer exatamente o que ele fez com ou sem o figure. Então, para que serve o figure? Bom, vamos lá. O figure, ele serve para evitar esse problema que eu vou comentar com vocês. Isso é, no comando step, a primeira coisa que ele faz lá dentro é como que veio o comando step? Ele quer que saia a resposta gráfica? Sim, esse é o nosso caso. Segunda coisa que ele pergunta, tem uma janela gráfica aberta? Não, por causa do close all, está fechado, está desse jeito. Então, quando ele pega o step, ele fala, não tem uma janela gráfica aberta, abra uma janela e trace nessa janela o degrau unitário. Então esse daqui funcionou? Beleza. E se eu quiser a resposta ao degrau, não de amplitude 1, mas de amplitude 3. Bom, fácil. 3 multiplicado. Na verdade, a gente sai pela tangente. Eu vou calcular a resposta ao degrau unitário, mas se eu multiplicar a minha função de transferência por 3, é como se eu estivesse calculando a resposta ao degrau de amplitude 3. E agora ele não tem o figure aqui. Vamos ver o que ele acaba fazendo. Executando. Então, está rodando. Ué, uma única janela gráfica? Cadê o outro? Cadê o outro? Bom, aí é que está. Por isso que eu uso o figure. Porque ele pergunta dentro do step, tem uma janela gráfica aberta? Tem, que foi aonde foi traçado o degrau unitário anterior. Aí a resposta dele para isso é o padrão. Se tem uma janela gráfica, apague o que está nela e trace nela a resposta ao degrau. Então, ele não sobrepõe, ele simplesmente apaga o gráfico que estava lá, traça um novo em cima. E muitas vezes eu não quero que isso seja feito. E se eu quisesse ver os dois, por exemplo, na mesma figura, antes, figure step,
figure, step 3 multiplicado por G. E agora ele vai fazer os dois gráficos. Pronto. Está aqui os dois gráficos. Né? Se a gente vê as amplitudes aqui, ó, elas são diferentes. Para mostrar que uma é resposta ao degrau unitário e o outro a resposta ao degrau de amplitude 3. Uma outra coisa interessante é o seguinte, né? Isso daqui, ó, ele entrou da seguinte forma. O numerador, olha o denominador aqui. E aí ele colocou esta minha resposta aqui. Eu vou colocar aquele comando para parar aqui e vamos brincar um pouquinho com isso daqui. E se o numerador fosse 2S2 mais 3? Bom, se fosse 2S2 mais 3, eu colocaria um zero aqui no meio, ó, um zero aqui no meio. Então, eu coloco 2, espaço 0, espaço 3. Pronto, 2S2 mais 3. E se eu fizesse assim, ó? Muitos espaços. Não adiantou nada. E se eu tirar esse zero aqui, ó? Tem 2 espaço, muitos espaço 3. Ele voltou ao que estava antes. Interessante isso, né? Então, não importa quantos espaços eu dê, quer dizer, eu só não posso falar para ele isso daqui. Quer dizer, não tem espaço nenhum. Se eu disser que não tem espaço nenhum, ele entende que meu numerador é apenas um ganho. Né? É apenas um ganho. Que não é o caso. Então, espaço aqui indica isso para ele. Além disso, se eu quisesse traçar as duas respostas no mesmo gráfico? Já sei. G,3G. Aqui será que ele vai traçar? Traçou. Mas qual que é qual? Bom, aí a gente tem um comando auxiliar aqui, ó. Legenda. Aí, cuidado, aspas simples. Degrau unitário. E só para diminuir um pouco, amplitude 3. Ele sabe a ordem, isso é, ele vai associar a resposta ao degrau disso daqui, nisso daqui, ou isso daqui, nesse daqui. Vamos verificar se é isso mesmo? Pronto. Está lá a resposta ao degrau unitário. E, professor, qual que é a diferença disso que foi feito aqui com o que foi feito nesse pedaço aqui? Esse pedaço aqui, ó, o que ele fez? O que foi feito? Quando eu dou uma saída para o meu step aqui, quer dizer, calcule a resposta ao degrau de G e jogue isso em Y1 e T. O que é o T? O vetor de tempo. E o que é o Y1? A resposta ao degrau unitário da minha função G. Então, eu posso armazenar os meus resultados. Então, se eu não quisesse o meu gráfico, eu simplesmente poderia ter feito assim, Y,T, fecha, igual. Sim, poderia fazer isso. E já vou comentar outra coisa. Às vezes eu vou usar ponto e vírgula, como está aqui, ó. E às vezes eu não vou usar ponto e vírgula. Por enquanto, eu não vou usar o ponto e vírgula. Vamos ver o que vai acontecer lá no MATLAB. Coloquei aqueles dois ali. Aí ele não gostou. Peraí, olha só o que ele fez. Ele calculou
todos os valores, tanto de tempo quanto de amplitude. Então, ele soltou para mim. E aí, então, eu posso, por exemplo, aqui, ó, utilizar um comando gráfico normal. Plot. T,Y1, abre parênteses. Isso daqui, ó, não é zero, é O. Fecha parênteses. O que é isso daí? Dá para usar isso daqui no meu comando step? Aspas simples, O, traço. Tá? E o que ele faz? Isso é a marcação do gráfico que ele tem. Olha lá. Aonde ele fez o cálculo, ele coloca uma bolinha. E eu não pedi para ele unir. Posso pedir para ele unir esses pontos? Ou menos. Ou menos, ele vai unir esses pontos. E o que eu estou fazendo aqui? Né? Essa continuação aqui. Ó. Olha lá, os pontos unidos. O que é essa continuação? Isso daqui é simplesmente a resposta ao degrau unitário que foi calculado neste programa aqui em cima. Eu simplesmente peguei ela, transcrevi aqui e tracei as duas curvas juntas para ver se realmente elas são. E o que tem de interessante só nessa aqui, ó? Esse comando, sqrt. Isso daí é square root, é a abreviação de square root, que é raiz quadrada. E por que não elevado a meio? O sqrt é um algoritmo, ele é bem preciso. Não que o outro não gere a mesma precisão, mas o que acontece? Às vezes eu tenho algum problema que eu vou pegar duas raízes complexas conjugadas e multiplicar uma pela outra. Quando eu calculei essas raízes complexas conjugadas através do comando elevado a meio, ele não é tão preciso. Quer dizer, na 16ª casa, ele vai encontrar uma pequena diferença entre os complexos conjugados ou os reais, e isso vai fazer com que um não elimine o outro. O sqrt vai sempre garantir que todos os 16 algoritmos sejam iguais. Tá? Sejam iguais. Aqui, ó, no fundo, eu fiz essa daqui, ó. Tá? Esse é o programa, a gente não fica calculando desse jeito, depois pedindo para ele traçar. A gente já usa direto a resposta ao degrau unitário desse jeito. Tem algum outro comando muito bom para a gente ver quando a gente define uma função de transferência assim? Tem. São dois comandos bastante interessantes. E olha só, o G está na memória. Né? O primeiro deles é esse daqui, ó. Os polos de G. Então, ele calculou os polos de G. Seria o equivalente a fazer isso daqui, ó. Roots 5, 1 e 10. Olha lá. Tem algum outro comando que também é interessante? Isso daí, pessoal, vai ser um pouco melhor para a gente quando nós entrarmos lá no capítulo 5. Quer dizer, a segunda parte da nossa disciplina, quando nós vermos respostas de sistemas de primeira e de segunda ordem, que é não o comando poll, o comando dump. O comando dump, ele dá polos, fatores de amortecimento, frequência natural e constante de tempo. Mas isso é uma história lá para frente, a gente vai usar muito, eu gosto de usar muito mais o dump do que propriamente o polo. E os zeros? Teria como calcular? Bom, se tem o comando poll, talvez tenha o comando menos 1.5. Então, esse daqui é o comando para calcular os zeros. O que são os zeros? As raízes do numerador. Os polos são as raízes do denominador. Agora, vamos lá. Qual que é o outro tipo de simulação que pode acontecer? Quando eu tenho uma entrada qualquer.
Isso quer dizer o seguinte, tem algumas respostas padrões no MATLAB? Tem resposta ao degrau, resposta a condições iniciais e resposta ao impulso. Mas para todos os tipos de entrada, principalmente porque as nossas entradas podem ser qualquer tipo de entrada. Se é qualquer tipo de entrada, então vamos pensar numa bastante simples, né? Exponencial de menos 3t para calcular essa minha resposta aqui. Como que eu faço isso? Olha só agora como é que ele é feito. Primeira coisa, cabeçalho bonitinho, sempre como eu defino. Depois, definição da minha função de transferência. Vamos ver se é essa mesmo. 1, 2, 1, 3 e 5. 1, 2, 2, 1, 3 e 5. Então, 1, 3 e 5. Aí, vamos lá. O que mais eu preciso definir? O que mais eu preciso definir? O meu vetor de tempo. Isso é, aonde o MATLAB vai calcular os meus pontos de resposta. Eu não sei. Se eu não sei, primeiro eu vou chutar. Né? Primeiro eu vou chutar alguma coisa para ele. Bom, 0,01 me parece razoável. Depois a gente vai dar uma olhada se isso daqui vai ser sempre razoável ou não. E eu estou querendo que ele calcule da seguinte forma. Como que é esse vetor de tempo? Comece em 0. Quer dizer que eu poderia começar em qualquer instante? Sim, poderia começar em qualquer instante. Qual que é o incremento entre um ponto e outro? 0,01. E o meu termo final. Então, ele vai de 0 até 10, com incrementos de 0,1 em 0,1. Isso significa que se eu fosse fazer de 0 a 10 simplesmente, de 1 em 1 segundo, eu teria um problema sério? Não, poderia só fazer assim. Ó. Quando eu não coloco o incremento no meio, ele acha que o incremento vale 1. E aí ele faz desse jeito. Este meu aqui, ó, olha só, Ctrl C, P. Nossa, é a quantidade de pontos que ele tem, né? 1001 pontos, né? 1001 pontos. Mas, vamos lá. Então, primeiro, defini o meu vetor de tempo. Agora, eu vou definir o meu estilo da minha entrada. 3 seno de 5t? Não, não é essa. É exponencial de menos 3t. Então, exponencial de menos 3 multiplicado por t. Agora, como que eu vou calcular isso daí? Né? Bom, primeiro, meu gráfico da entrada. Vamos dar uma olhada, ver como é que vai ficar a minha entrada. Então, é um comando gráfico. E muitas vezes, pessoal, eu gosto de colocar na mesma linha para ficar mais curta a coisa. Então, isso daqui funciona. Se eu parar aqui, ó, só para a gente ver o que está sendo feito até esse ponto aqui, ele vai traçar a minha entrada. Então, qual que é a minha entrada? A minha entrada é essa exponencial aqui. Tá? Bom, agora sim. Como que eu calculo a resposta àquela entrada? Aí é o comando LSIM. Ele vem da abreviação de Linear Simulation. Então, eu tenho que dar a minha função de transferência para ele, o vetor de entrada, isso é, qual é a minha entrada, tá aqui, e os pontos que eu quero que ele calcule a minha resposta. Quer dizer, qual é o tempo que eu quero que ele calcule a minha resposta. E aí, então, eu vou fazer o traçado. Isso. E aí eu uso o comando plot. Não usei o comando step, porque, afinal de contas, não é a resposta ao degrau unitário. Agora é somente um comando gráfico.
Eu vou executar isso daqui para a gente ver o que é que ele dá. Então, como resposta. Ah, tá aqui, ó. Ele subiu, desceu, veio para cá, né? Essa é a minha resposta a essa entrada aqui. Poderia ser outra entrada? Claro que poderia. Claro que poderia. Qual outra entrada? Por exemplo, vamos pegar aquela que estava antes aqui, ó. 3 seno de 5t. 3 seno de 5t. Olha a minha entrada, olha a minha resposta aqui. Vamos começar a brincar um pouquinho mais, porque, afinal de contas, não era isso que estava aqui antes. Era o 2, era o 1. Quer dizer, era um outro sistema? Era um outro sistema, não era esse. E eu vou executar isso daqui. Ele deve ter algum propósito, afinal de contas. Quer dizer, não é o mesmo sistema, não é a mesma entrada. Olha só o que ele fez. Olha só aqui. Calculou a sua resposta. Mas vamos ver a influência desse 0,01. Eu vou colocar, calcule de 0,1 em 0,1 segundo. Parece que ele começou a ficar meio quadrado. Essa minha senoide agora, ela já não está sendo uma senoide muito bonitinha. Deixa eu aumentar um pouco mais esse incremento. Olha como agora ele ficou ruim. Então, o que eu preciso fazer? Aumentar o meu incremento, ou melhor, diminuir o meu incremento. Ele está calculando em 0, 0,25, meio, 0,75 e 1. Quer dizer, a minha discretização está muito pobre para aquilo que eu quero fazer. Então, por isso que eu vou escolher o 0. Ah, professor, mas então, espera aí. Qual é o problema de fazer isso? É a quantidade de pontos e cálculo que ele vai precisar fazer. Vamos ver se ele vai conseguir, não faço a menor ideia. Né? Mas ele vai demorar muito mais do que ele estava fazendo antes. E tem necessidade, claro, aqui ainda é um único vetor, então não tem tanto problema eu usar uma discretização tão gigantesca assim. Mas eu preciso ter uma certa noção de computação, porque, afinal de contas, olha o tamanho dos vetores aqui, ó. Né? Isso é... Vamos ver o vetor de tempo? Qual que é o tamanho dele? Ele é 1 por 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 milhão de pontos. Né? Demorou muito? Não. Mas, afinal de contas, o meu programa também não era um programa muito pesado. Então, para esse daqui, ele fez e deu tudo razoável os nossos cálculos aqui. Tá? Então, não preciso. E agora, qual que é o nosso tamanho dele? Olha lá, 1001. Então, eu diminuí em 1000 vezes o tamanho. 1000 vezes o tamanho. E isso, é claro, o MATLAB, ele sabe muito bem fazer essas contas, ele consegue otimizar melhor as coisas do que se eu fosse fazer isso daqui na mão. Então, por isso que eu preciso tomar cuidado com esses dados muito grandes. Né? E, na verdade, quando eu faço isso, ele vai ocupando espaço na memória. E, dependendo da situação, ele pode estourar a memória do computador. Claro que programas simples assim, isso não vai acontecer. Mas, vamos lá. Tem mais algum para a gente ver? Não. O que eu mostrei aqui para vocês? Uma pequena introdução ao MATLAB, de tal forma que vocês consigam calcular a resposta analítica utilizando o MATLAB, quer dizer, uma transformada em inversa. Espera aí, professor. Espera aí.
né? Isso daqui é a transformada inversa. E se eu quisesse fazer a transformada de Laplace de uma determinada coisa, como que eu faço? O que a gente tem? Por exemplo, já sei, 5 multiplicado por exponencial de menos 3 multiplicado por t. Desculpe. Multiplicada por seno de 27 multiplicado por t. Pronto? Fecha. Vamos ver se ele vai fazer isso daqui? Vou executar. Note, eu não dei nome para ele. Quando eu executo isso, que não tem nome, quando eu executo isso que não tem nome, eu quero dar um nome para ele. Então, sei lá, exemplo 02. E já tem, tudo bem. Só espero que eu não tenha errado. Pronto. Está aí a transformada de Laplace dele. Ah, mas não está daquela forma bonitinha lá. Bom, vamos colocar uma forma bonitinha. Então, funciona o comando Laplace e a inversa de Laplace. É assim que a gente faz. E aí, o que eu mostrei também? Algum comando que seja interessante, por exemplo, a resposta ao degrau unitário, como que eu faço? Através, diretamente, da definição de uma função de transferência e o cálculo da minha resposta, ou então, se eu precisar comparar com alguma coisa, esse aqui em cima. E esse daqui, o que que é? É uma entrada qualquer. É uma entrada qualquer. Olha só, aqui eu calculei de 0,05, não foi nem de 0,01, e até 5 só, porque já era suficiente para mim. E o que que a gente pode fazer com isso? O nosso primeiro projeto, né? O que que eu quero nesse primeiro projeto? Simulação de sistemas. Aí, pessoal, eu mandei para vocês, hoje eu detalhei um pouco melhor como que deve ser feito esse primeiro projeto, né? Então, o que que ele é? Qual que é o objetivo? Adquirir conhecimento de simulação de sistemas. É isso. Problema proposto: simular uma suspensão de 1/4 de veículo, tomando como resposta o deslocamento YS, isso é, aceleração da massa suspensa, para uma entrada distúrbio W na forma de uma lombada. Espera aí. Vamos por partes. Isso daí é a suspensão de 1/4 de veículo. Nós temos essas equações? Claro que temos. Foi o final da aula passada. Olha só. YS com U, YS com W. Nós temos aqui, ou melhor, esse daqui era YN, né? Esse daqui era YN. E eu falei para vocês que a gente tinha um pequeno erro aqui. E o meu YS está aqui. Quer dizer, a massa suspensa e da massa não suspensa. Bom, o que que é que a gente precisa fazer? Desenvolvimento. Então, vamos lá. Né? Desenvolvimento. Primeiro, vamos falar dessa lombada. Como que a gente constrói uma lombada? Né? Isso daí é uma coisa interessante. Como que a gente vai construir uma lombada? Deixa eu pegar uma parte meio em branco aqui. Ó. Vamos ver. O que que é uma lombada? Posso definir no MATLAB ponto a ponto, ou eu simplesmente posso pensar o seguinte. Opa, comecei errado. Deixa eu fazer aqui, ó. O meu eixo T e aqui a minha lombada.
posso fazer o seguinte, ó. 0. E aqui vai ser a lombada. Espera aí, qual que é a equação de uma lombada? Eu vou dar algumas opções para vocês. Por exemplo, pode ser meia circunferência? Pode. Pode ser meia circunferência. Então, a meia circunferência aqui, e aqui vai reto. Tem outro tipo que poderia ser? Sim. Por exemplo, essa daqui. E como que é essa daí? É aquela curva gaussiana. Né? Tem um jeito de fazer isso fácil? Bom, a gente pode pegar o primeiro período de um seno. Então, o primeiro período de um seno, né? Então, ele vai fazer assim, ó. Esse daqui seria o meu seno. E eu só vou pegar esse pedaço aqui. Bom, o que vocês precisam definir aí? Primeiro, o tamanho dessa lombada. Então, na prática, quanto que é o tamanho de uma lombada? Vai depender, né, que tipo de lombada que a gente quer construir. Tem algumas que são mais largas, outras que são mais altas, mas aqui, ó, dá para fazer de 10 milímetros. Pode ser feito, sim, 10 milímetros, né? Daqui até aqui, 10, 20 milímetros, porque seria o raio. Então, daqui até aqui, 20 milímetros, daqui até aqui, 10 milímetros. Poderia ser 15 milímetros, daqui até aqui, 30, daqui até aqui, 15. Poderia ser desse jeito. Ou então, simplesmente pegando assim, qual que é a amplitude do meu seno, aí eu vou falar, isso daqui é 150 milímetros, né? 150 milímetros, ou eu quero ele com 200 milímetros ou 10 milímetros de altura, e especificando também essa distância aqui. Bom, essa é a definição da lombada. Outra coisa, velocidade de passagem. Isso é, quanto que o meu carro vai passar ali? Ele vai passar a 20 km por hora, vai passar a 30 km por hora, vai passar a 40 km por hora. Aqui não foi especificado nada sobre isso. Eu só não quero que vocês passem a 1 km por hora. Né? Passem numa velocidade que seja razoável. 20 km por hora, 30 km por hora, 40 km por hora no máximo, porque acima disso já pode quebrar a sua suspensão. Né? E aí? Como que a gente deve fazer? Sistema fisicamente realizável. Peraí, professor, já estou estudando bastante. Sistema fisicamente realizável é aquele que responde depois da entrada ser aplicada. Mas isso é fácil. É só eu ir lá na minha função de transferência, olhar o meu numerador, isso é, o grau do numerador, e comparar com o grau do denominador. Se o grau do denominador é maior do que o grau do numerador, eu tenho uma função de transferência que é fisicamente realizável. Uma função de transferência própria. Não é isso que eu estou querendo dizer como fisicamente realizável. Claro que isso é importante para um sistema, mas aqui no caso, eu quero saber o seguinte: como vocês vão definir como deve ser essa sua suspensão? Espera aí, parâmetros da suspensão vocês precisam definir. Eu quero que ela seja uma suspensão que eu posso construir, quer dizer, que na prática ela funcionaria. O que a gente precisa fazer, então? É isso daqui, ó, sistema fisicamente realizável. Observar se os parâmetros que eu escolhi vão gerar uma solução adequada para mim. E o que é uma solução adequada para mim? É uma solução que exista na prática. Peraí, como assim que exista na prática? Primeiro, ó, fim de curso para o sistema da suspensão. Isso é, aqui eu tenho a massa suspensa, aqui eu tenho a massa não suspensa. Como eu tenho a minha mola aqui e tenho o meu amortecedor, ele tem um tamanho máximo que ele pode esticar e um tamanho máximo ou mínimo, né, que ele pode contrair. Ele não pode passar desses pontos, senão ela fica fisicamente não realizável. Fisicamente não realizável. Então, o que mais?
o meu pneu fica intacto durante a expansão e contração. Não, ele fica em contato, né? Aqui foi escrito errado, porque eu fiz isso daqui agora há pouco. Em contato com o chão durante a sua expansão e a sua contração. E seria meio estranho eu falar dos mesmos parâmetros aqui de fim de curso. Então, eu não falei isso de fim de curso. Eu quis mostrar aqui para vocês. Por exemplo, para gerar o resultado YS, com a configuração acima, pode ser feito através da adição das distâncias. Distâncias? Espera aí. Como assim? Voltando ao nosso modelo. O nosso modelo YS e o YN era o centro de gravidade da massa não suspensa e da massa suspensa. Então, quando eu traçar o YS, eu vou verificar, por exemplo, que ele começa em 0, mas ele não está em 0. Ele não está em 0. Ele está nesta altura aqui. Só que eu tenho uma série de problemas, né? A minha suspensão vai mexer, quer dizer, o curso da minha suspensão varia, assim como a banda de rodagem do meu pneu. Então, o meu pneu ele vai se comprimir ou se expandir. Agora, o que são os fins de curso? A minha suspensão não pode ser comprimida até chegar no seu fim de curso e nem ser expandida até chegar no seu fim de curso também, para que isso seja uma simulação adequada para a gente. Como isso fica um pouco difícil, vamos pegar um exemplo aqui. Esse daí vocês vão ter que pensar como vocês vão fazer, mas eu dei, por exemplo, um exemplo da massa não suspensa, que é a massa da roda, mais a massa do pneu, mais a massa dos freios, mais a massa da mola, mais a massa do nosso amortecedor e mais a massa de todos os componentes que compõem um quarto de veículo para formar a sua suspensão. Então, o que eu posso dizer? Que, na verdade, esse deslocamento aqui, o YN, ele é formado pela distância que eu tenho do aro. Então quer dizer que a gente também vai ter que colocar uma roda no nosso... Claro que vai ter que colocar uma roda. E ali um pneu. Bom, então quer dizer o seguinte, que o YN, propriamente do meu centro de gravidade, da minha massa não suspensa, ela é composta pelo deslocamento calculado da minha massa não suspensa, mais o tamanho do aro, mais o tamanho da banda e mais o deslocamento W. Ixi, peraí, é um pouco difícil de entender isso. E o que pode variar aqui? Bom, claro que isso daqui vai variar. Esse daqui também vai variar. Esse é fixo, o aro. O W ele vai variar. O aro. Bom, o aro normalmente é uma coisa de metal ou uma coisa de liga que ele não vai comprimir ou expandir. Então, a banda também vai. Então, como que eu faço isso? Supondo, então, o seguinte, eu gosto muito de exemplos. Imaginando que num determinado instante TI, o meu YN, quer dizer, lá na simulação, deu 50 milímetros. E notem com os positivos, cuidado com os positivos e negativos. 50 milímetros, do jeito que foi modelado, é desse ponto para cima. Né? Quer dizer, esse ponto subiu 50 milímetros da sua posição 0. E o WI? O WI, ele está exatamente em 80 milímetros. Quer dizer que este ponto aqui subiu para cima 80 milímetros. Bom, se esse daqui subiu 50, esse daqui subiu 80, o que aconteceu com o meu pneu? Eu preciso verificar duas coisas. Ele não pode sumir, quer dizer, ele não pode ir para 0, a sua distância, e nem
sair do chão. E como que eu considero isso? Já sei. Vamos fazer o seguinte. Um dos jeitos que a gente tem vários jeitos de a gente pensar isso daí, né? Vamos supor que o pneu tenha 100 milímetros de banda quando deformado. Peraí, quando deformado? Isso. É o carro parado lá, pronto para eu rodar com ele. Então, a suspensão já sofreu a sua deflexão estática, está tudo paradinho. A partir daquele ponto que a gente faz a modelagem. Então, quer dizer que naquele ponto, meu pneu tem de altura 100 milímetros. Só que aí, vamos para o nosso caso. Eu sei que ele tem 100 milímetros, só que 100 milímetros, ele vai oscilar em torno desses 100 milímetros. Né? E aí, vamos lá. Como que eu calculo qual que é a oscilação que ele vai ter? Se o YN foi 50 milímetros para cima, o W, quer dizer, o deslocamento da via, foi 80 milímetros, significa que eles se aproximaram, porque a parte de baixo subiu mais do que a parte de cima. Então, esse meu pneu aqui se comprimiu. Né? Ele se comprimiu. E como que eu poderia fazer isso? Poderia calcular o seguinte, por exemplo, a banda de rodagem no instante TI era a minha deflexão estática, quer dizer, qual era a altura inicial? 100. Se eu somar o YN, olha só, né? Se o YN está subindo, quer dizer que eu estou levantando a minha massa não suspensa do chão, mas eu também preciso saber se o chão subiu. Por isso, esse pedaço aqui, o W menos. Então, 100 mais 50 menos 80, ele ficou com 70 milímetros. Ele estava originalmente com 100 e ele foi para 70 milímetros. Com a conta feita desse jeito. Pessoal, se vocês quiserem mudar a conta, fiquem à vontade. É um entendimento de vocês. Né? Mas espera aí. Continuando. Como que o pneu deve ficar no final das contas? Sim? Alguém perguntou alguma coisa? Eu pedi para você repetir essa partezinha do final, eu não entendi, não. Essa daqui? É. O que eu fiz? Eu estou considerando qual que é o deslocamento da minha banda de rodagem. Ele é composto por 3 partes. Primeiro, a altura estática do meu pneu. Isso é, a partir do momento que ele já sofreu deflexão estática, lá, qual que é a altura dele? Estou considerando, por exemplo, 100 milímetros. E aí, nesses 100 milímetros, eu vou somar o quanto a minha posição da massa não suspensa sobe ou desce. Nesse caso aqui, eu calculei que ela subiu 50 milímetros, que é o positivo. Então, eu tenho que somar o quanto ela subiu. Só que, para ela ter subido, provavelmente aconteceu alguma coisa com o W. O W também teve que subir. Por exemplo, se ele subir 80 milímetros, o que significa? Significa que essa distância aqui, ó, subiu para cá 50. Essa daqui subiu para cá 80. E eu sei que, originalmente, esse pedaço aqui tinha 100. Então, quanto que ele fica? Isso é, se isso daqui estava em 0, e isso daqui também estava em 0, que eram as minhas condições iniciais. Se eu estava em 0, o meu pneu media 100 de altura. Só que esse daqui agora sobe 50 e esse daqui sobe 80. Então, como que eu posso calcular isso daí? 100 mais 50 menos 80 me dá um total de 70. Quer dizer que, nessa situação, essa altura aqui, ó, ficou de 70.
Porque o meu pneu, ele funciona como se fosse uma mola. Ele vai comprimir ou expandir. Deu para entender isso daí? Deu sim, obrigada. Ótimo. Agora, o que não pode acontecer com a minha banda de rodagem do pneu? Ela não pode ser menor do que 0 milímetros, porque isso indica que a banda de rodagem encostou no aro, né? Então, isso daí não é uma posição, uma situação desejável. Eu estou dando uma pancada no meu carro, então isso não pode acontecer. Além disso, uma coisa que pode geralmente acontecer, só que a gente espera que não aconteça, que é o seguinte: eu também tenho que definir qual que seria a posição máxima que o meu pneu poderia se deslocar para cima. Por exemplo, 120 milímetros. E o que é esse 120 milímetros? Seria o meu pneu simplesmente expandido. Quer dizer, se eu levantar o carro, ir lá e medir a altura do meu pneu, eu mediria 120 milímetros. Ou simplesmente, né, essa dimensão é essa daqui, ó. Aqui ele não sofreu deflexão estática. A única parte que sofre deflexão estática é essa que está em contato com o solo. Então, essa daqui, 120 milímetros. Ah, pessoal, na prática é isso? Não. Vocês vão ter que escolher tudo isso. E como que vocês vão escolher? Primeiro, definam o carro. Ah, eu vou tentar fazer com tal carro. Ótimo. Agora a gente começa a melhorar um pouco as coisas. Uma vez definido o carro, a gente vai lá, vai procurar a sua massa. Por exemplo, 1 tonelada. 1 tonelada dividido por 4, porque é 1/4 de suspensão, então 250 quilos. Essa é a massa suspensa. A massa não suspensa. Bom, é o conjunto de roda, pneu, freio e todos os outros componentes da suspensão. Quanto pesa isso? Bom, vai depender de cada carro. Né? A gente pode fazer uma certa estatística, pode, ou a gente pode tentar chutar alguma coisa relativamente próxima. Por exemplo, quanto pesa uma roda daquele veículo, isso daí vai ter algum tipo de informação e eu consigo tirar isso daí. Com isso, eu também tiro qual que é a altura de rodagem do meu pneu. Se vocês não tiverem esses dados, pessoal, pensem como um engenheiro. Né? Ah, o pneu vai ficar difícil. Né? Então, posso dar alguns valores bases para vocês? Eu fiz uma dissertação de mestrado, no meu mestrado, né? E que eu usei 250 quilos para massa não suspensa, eu usei 40 quilos para massa suspensa, e eu usei 1.500, ou melhor, 150 mil newtons por metro, que era a rigidez do pneu. O resto eu não vou falar, quer dizer, o amortecedor e a mola. Isso faz parte da pesquisa de vocês. Teve gente que o semestre passado pensou o seguinte: ô, professor, a gente tem esses dados porque a gente trabalha na fórmula, na milhagem, e lá a gente tem isso daí. Pode usar os dados da milhagem? Pode. Pode usar os dados do Baja? Pode. Vocês vão escolher o modelo. Pode ser o Baja, pode ser a milhagem, pode ser algum outro veículo que vocês quiserem. Então, quando eu digo fisicamente realizável, a minha suspensão não pode atingir os seus fins de curso, quer dizer, se esticar ao máximo ou se comprimir ao máximo, e nem o meu pneu pode ser reduzido a 0 ou, né, ele sair do chão. Porque lembrem-se, o sair do chão é a pior situação que eu tenho com a minha modelagem em relação a uma situação real. Então, este parâmetro aqui, ó, né, esse é claro, esse não pode ser quebrado, esse não pode ser quebrado. E esse daqui? Bom,
Vamos considerar que, eventualmente, ele possa ser quebrado. E como que vocês vão fazer? Vocês vão enviar para mim, nesse e-mail aqui, ó, lazaro@demec.fmg.br. Vocês vão criar um arquivo do estilo PDF. Vocês vão criar um arquivo em PDF, no qual vocês vão comentar toda essa modelagem que vocês fizeram e como vocês fizeram a simulação da lombada, como vocês fizeram a simulação, quer dizer, o traçado da curva de resposta, então tudo lá. Quem quiser também, eu peço, eu adoro essas coisas, que mande também no arquivo, não precisa ser no PDF, porque fica difícil. É o arquivo .m. O arquivo .m. Peraí, que .m? .m. .m. Ah, o .m é o arquivo do MATLAB? Sim. Ah, professor, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso no MATLAB. Eu vou fazer lá no SimLab. Né? Pode fazer? Pode. Me mandem o arquivo que gerou o traçado das curvas. Tá certo? Só um detalhe bastante interessante para quem não conhece o MATLAB e vai trabalhar com ele. Pessoal, estão me escutando? Agora sim, professor. Pode ser que a minha conexão fique péssima, porque acabou a luz aqui no bairro Serra, que é onde eu moro. Então, meu Wi-Fi foi embora. Né? Eu estou roteando
via celular. Vamos ver se vai dar certo. Como é que foi a minha conexão com vocês? Vocês estão me escutando bem ou está cortando? Estava escutando. Então, tá bom. O que eu só queria, na parte final para vocês do MATLAB, é mostrar isso daqui, ó. Como que eu copio uma figura? Como que eu copio uma figura? A figura, ela não funciona o Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, posso tirar o print da tela? Sim, pode tirar o print da tela. Mas qual é o melhor jeito? Edit, Copy Figure. Aí, vocês vão lá no... Deixa eu abrir um documento aqui. Está abrindo o documento. Não sei se é só para mim, mas sua tela tá congelada para mim. Ctrl+V. Aí, ele funcionou. Pessoal, como é que está aí a tela para vocês? Congelou ou não? Está congelada. Olha, então... Deixa eu ver se ele já voltou aqui. Não, já voltou a luz. Só que até o Wi-Fi entrar, vai ficar... vamos esperar mais um segundinho. Enquanto isso, eu vou fazer a minha cachorrinha ficar quieta. Ainda não voltou meu Wi-Fi aqui. Pelo menos a voz vocês estão escutando? Então, Sim, sim. Ótimo. Então, deixa eu ver um jeito de explicar para vocês até essa geringonça voltar aqui. Essa realmente foi a primeira vez que aconteceu e, por incrível que pareça, não está chovendo, porque normalmente acaba-se a força quando está chovendo, né? E não quando... Será que eu não tenho que compartilhar a minha tela de novo? Ah! E agora? A tela está sendo compartilhada com vocês? não. Ainda não? Ô, professor, mas qualquer coisa, você pode... Já que é uma parte bem no finalzinho isso, né? Exatamente. É uma parte bem final. E, na verdade, o que eu quero dizer? A figura do MATLAB, como eu falei, ela não serve o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, como que eu copio? Você vai no cabeçalho, está escrito File e depois Edit. Em Edit, tem a opção Copy Figure. Aí você clica no Copy Figure, vai lá no Word, Ctrl+V. Aí ele funciona, né? Aí ele vai funcionar. Mas se não for feito isso, pode ser aquele velho print screen. Bom, pessoal, com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Pode ser que vocês tenham dúvidas na hora da simulação, dúvidas na hora que vocês vão fazer tudo isso. E é claro, né? Quando que deve ser entregue este trabalho de simulação? Eu costumo pedir essa entrega do trabalho de simulação. Deixa eu olhar a data. Olha só. Hoje é dia 3. Dia 8, diagrama de blocos. Dia 10, diagrama de blocos. Dia 15 de novembro, não tem? Dia 17, diagrama de blocos. 3. As 3 aulas de diagrama de blocos. 22 e 24 de novembro são as provas. Dia 29
dia 1, dia 6 de janeiro, o término de sistemas de primeira ordem e de ordem superior. O dia 8, se eu não me engano, é feriado aqui em Belo Horizonte. Então, essa simulação... É isso mesmo, não é? Dia 8? De dezembro, sim. É que você falou de janeiro, eu até assustei. De dezembro. Então, seria para o dia 13 de dezembro essa simulação. Tá certo? Vocês têm até o dia 13 para vocês olharem isso, pegarem os dados, criarem a sua lombada, criarem a sua programação com aqueles dados, verificar essas condições de simulação, principalmente observando se o sistema é fisicamente realizável. Isso é, se a minha suspensão vai atingir os limites superiores e inferiores da minha suspensão, assim como o meu pneu. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Alguma dúvida? Professor, eu não sei se eu estou confundindo a disciplina, mas é esse trabalho que poderia ser individual ou em dupla? Ou não? Não, esse é individual. Ah, beleza, então. Acho que eu confundi, então. Era só isso que eu queria tirar a dúvida. Obrigada. Ok. Professor, Então, pessoal, também programa uma data para um trabalho mais ou menos nessa época que você falou, de dezembro? É esse trabalho, então, né? De fundamentos, sim. Porque eu acho que o que aconteceu? Nós tivemos o problema da segunda-feira agora, que eu confundi, eu achei que ia ter aula normal e não teve, né? Eu achei que ia ser, eu confundi lá com o feriado do dia 2. Os outros semestres não aconteceu isso quando tinha um feriado na terça ou na quinta. A segunda e a sexta eram aulas normais. Não aconteceu nesse ano, eles deram a segunda-feira como feriado. E eu também fiz a confusão do dia 8, que é uma quarta-feira. Então, quarta-feira, dia 8 de dezembro, também não tem aula. Então, eu devo ter marcado, deixa eu ver aqui aonde que estava originalmente. Quer ver? Eu tenho esse documento, isso daqui dá para abrir relativamente rápido. Cadê informações para o aluno de UR? Isso. Ele estava originalmente para o dia 8 do 12. E justamente o dia 8 do 12 não dá. Como nós esticamos ele mais uma aula, então a entrega fica para o dia 13 de dezembro, que é justamente entre respostas de sistemas e ações básicas de controle. Tá certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Estou achando que não. Então, deixa eu parar a nossa gravação.